Eu vou passar a aula agora para a nossa linda Isabela, que nos vai presentear a aula hoje à noite. Isabela, o tempo é seu. Obrigada. Mas sejam todos bem-vindos. E eu sei... Peraí, só um minutinho. Vocês estão me ouvindo bem nesse... Eu estou ouvindo. Sim, estou ouvindo bem. Estou ouvindo bem. É que eu pensava que poderia ser um pouco mais baixo. Mas ok, sejam bem-vindos e obrigada, Ana, por ter feito os convites. Agradeço demais. E no convite está escrito: aprender a confiar no Senhor. É um assunto que eu já falei outras vezes, né? Vocês já ouviram de mim esse assunto, esse tema. Mas eu vou me aprofundar também em uma outra coisa que envolve confiar no Senhor hoje, que é a paciência. Eu gosto muito de uma citação que diz que a paciência é uma virtude celestial. E realmente, porque nós somos testados e provados todo o tempo, né? Para que a gente possa desenvolver paciência, não só com relação às coisas da vida, mas também com relação a nós mesmos, né? As nossas fraquezas, as nossas ansiedades e tantas outras coisas mais. E também ter paciência com o próximo, principalmente com o próximo mais próximo, e suas manias, seus hábitos que são diferentes dos nossos e que às vezes podem nos irritar facilmente, né? Realmente, essa escritura sobre a caridade, né? De que a caridade é sofredora, é benigna, não se ensoberbece, não se irrita facilmente, né? Então, realmente, é um desafio. Ainda mais no mundo de hoje tão agitado, né? E as pessoas, elas têm diversas opiniões sobre diversos assuntos, muitos posicionamentos que não estão... que são diferentes, né? Então, isso faz com que a gente tenha que desenvolver esse atributo celestial em tantas áreas, né? E eu acredito que todos nós, ao decorrer dos dias da nossa vida, né, ao passar desse novo ano, nós temos que realmente nos deparar com isso todos os dias. Paciência no trânsito, paciência no trabalho, paciência nos estudos, paciência na vida em geral, né? E principalmente com relação a perseverar até o fim, né? Como nós vamos falar hoje. Alguém tem alguma experiência? Pode ser até uma coisa engraçada que teve nesses últimos tempos em que envolveu a paciência? Eu ultimamente o tempo todo, viu? Então, compartilha uma aí com a gente, Emandiva, brevemente, por favor. Agora que faz o quê? 5, 6 meses que eu fui nomeada presidente Cidade Socorro. Eu agradeço muito ao Pai Celestial por ele ter me presenteado, porque eu estou aprendendo muito a ter paciência e ouvir. Eu antigamente não tinha muita paciência, não. Mas eu sou muito grata ao Pai Celestial, porque eu estou aprendendo, é um desafio para mim. Porque minha boquinha eu não seguro muito, não, mas eu estou muito feliz, porque agora eu estou tendo mais paciência e estou mais paciência de ouvir o outro também, né? Porque às vezes a Ouvir gente com quer atenção, né? ouvir com atenção, com paciência, né? Pensar bem. E só ouvir mesmo, né? Não falar. Sim, Não é é uma fácil, coisa não. muito boa. Com o atributo da paciência, você acaba desenvolvendo tantos outros, né? Sim. Um liga o outro mesmo, né? Mas alguém gostaria de compartilhar uma breve experiência sobre a paciência? Irmã Belina, Olá, bem-vinda. hermana. Hola, un poquito tarde que entré, perdón. Não, não é tranquila. tarde. Ok, gracias. Mas Es lo que yo escuchaba cuando era niña, que la paciencia es la madre de la ciencia. Sim. exatamente. Mas alguém gostaria de compartilhar uma experiência sobre isso? He aprendido mucho porque antes no tenía paciencia y siempre he trabajado con niños y por eso es que he aprendido a desarrollar mi paciencia. Pero aparte de eso, yo creía que sabía mucho y que era muy paciente, pero no. Recientemente fui a la clase que está impartiendo resiliencia espiritual, que se está impartiendo en el barrio de nosotros. Yo voy y me di cuenta que no tenía paciencia, que había muchas cosas que yo tenía que y entendimiento con en otras palabras, tener empatía, tener más empatía. Y entonces me puse feliz de estar en la clase. É verdade. Sí. Y hermanas, una sugerencia. Uno nunca termina de aprender. Y yo creo que en esas clases de resiliencia espiritual, si están en el barrio, de verdad hay que aprovechar. Cortou um pouco a sua voz. Cortou a sua voz. Que Essas classes de resiliência espiritual espiritual son bien lindas y son del programa de
de, ¿de qué? De autosuficiencia. Sí, sí, es Y muy son bueno. bien lindas, lindas. Yo de verdad pensé De más. que no eran así como yo pensaba, que no eran tan importantes, que eran bonitas, pero ahora yo sé que sí son bien importantes, porque siempre tenemos algo que aprender, Siempre, todos los días. sí, todos los días, y las hermanas, y aparte, desarrollamos mucho compañerismo con las hermanas, más hermandad con las hermanas que estuvimos ahí, porque contábamos nuestras experiencias y eso nos ayudó a conocernos más. Entonces yo creo que ahí aprendí mucho acerca de la paciencia. Sí. Y, A compreender mais sobre o Evangelho, a sí, compreender más sobre el Evangelio y también sobre todas las hermanas que están con ustedes, ¿cierto? exacto. Sí, En ya tener la paciencia para capilla. escuchar, para entender y entender que no todas las personas aprendemos de la misma manera ni reaccionamos de la misma manera y que tenemos que tener mucha paciencia para desarrollar Sí, todo eso. La paciencia de verdad que es básica, básica para todo. sim. Ah, Graças, hermana Abelina. a ustedes, gracias Mas por escucharme. é muito verdade isso, né? Então, a paciência ao escutar, a paciência ao aprender, a paciência ao apreciar, né? Ujú, Como, por exemplo, a irmã Abelina disse, né? As classes de resiliência espiritual e também que nos precio- ajudam com relação à autossuficiência na vida, né? O mm, Senhor está preparando o seu povo. Então, nós temos que ser pacientes para poder aprender. E mesmo quando a gente já souber, já dominar um assunto que envolva esses cursos, por exemplo, de autossuficiência da Igreja de Jesus Cristo, por mais que a estrutura pareça simples, sempre vai ter algo que a gente vai precisar aperfeiçoar, que a gente não pegou ainda. E a gente precisa ser humilde para escutar e muito paciente também, né? Para poder ouvir as experiências dos outros e ver também a melhor maneira como nós podemos ajudá-los, né, em todas as coisas. Mas é isso. Ah, prosseguindo, tem um discurso que eu encontrei muito bonito de alguns anos atrás já, depois eu vou compartilhar com vocês. O título é Paciência na Aflição. E eu gostei. Não que eu passe aflição todos os tempos, né, todos os dias, mas eu acho que quando a gente é testado dessa maneira, né, em um momento difícil, realmente a gente consegue ver quanto desse atributo nós já desenvolvemos. E aí, ele cita o Elder Angel Abrea, do 70, ele citou algumas escrituras da Bíblia, do livro de Mórmon, mas tem algumas passagens que ele compartilhou, né, em alguns comentários que ele fez, que eu achei super interessante, eu vou compartilhar com vocês. Ele diz primeiro assim: digo-vos que deveis preparar-vos, porque é necessário um esforço constante para desenvolver a paciência como atributo pessoal. Praticando a paciência, passamos a entendê-la e adquiri-la. Então, a melhor maneira para a gente poder compreender a paciência é praticando, né? Não é na teoria. Na teoria, ninguém aprende nada de fato. É na prática que todo aquele conhecimento absorvido vai internalizar dentro de você, né? E vai se tornar parte de quem você é. Ele também disse: suportemos com paciência a dor e o pesar, sem reclamações ou desânimo. É um pouco difícil. É um pouco difícil. Quando nós sentimos dores, algumas pessoas ficam irritadas, algumas pessoas começam a murmurar, porque isso. Mas precisamos fazer um esforço nesses momentos. E ele diz assim: é preciso ter paciência diante das tribulações e de perseguições pela causa da verdade. Nisso podemos ser um exemplo, pois a maneira como suportamos nossa cruz influenciará outros, ajudando-os a aliviar o peso de seu fardo. Outro ponto aqui, né? Como membros da Igreja de Jesus Cristo, ainda mais pela mensagem que nós cremos ser verdadeira, né? E que nós compartilhamos com o mundo através dos nossos testemunhos e do nosso exemplo em viver, né? O que nós acreditamos, nós vamos ser cada vez mais julgados, cada vez mais perseguidos. Parece que não, mas tem muitas pessoas que muitas vezes são, né, criticadas no ambiente de trabalho ou pela própria família, são excluídos, né, daquele ambiente social por acreditarem, né, sobre o Evangelho restaurado de Jesus Cristo, sobre Joseph Smith e a primeira visão e dentre muitas outras coisas. Alguém aqui já passou por alguma experiência semelhante? Eu já. Já, irmã Andina? O que aconteceu? Eu vou contar só rapidinho as coisas. Eu tive 12 cirurgias com essa da mão agora. 12 cirurgias, não foi uma. Uau! E cada que eu tive antes, eu operei os joelhos, operei operei a coluna, fui operando tudo que é coisa, né? Então, mas você sabe que eu nunca ficava assim, achando que eu já ia morrer, que qualquer coisa. Eu achava que eu ia ficar bem e que eu ia sofrer só naquela. O pior das
a terapia que era o pior de tudo, né? A cirurgia estava anestesiada, não via, né? Mas depois era tão difícil. Mas você sabe que eu agradeço tanto ao Senhor. Eu estava com 67 anos quando eu operei os 2 joelhos no mesmo dia. Uau! E depois, quando eu estava com 68, eu operei já o grip. E assim foi, cada ano esperando uma coisa, sabe? E agora que eu pensei que não ia mais esperar nada, já operei tudo que tinha que operar, apareceu o carpo túnel nas mãos. Então, mas fazer o quê? Então, eu tenho que passar por isso. Então, uma mão já operei, já não dói muito mais. Mas a outra está incomodando, está amortecida agora, está devendo. Então, mas eu penso assim, mas acho que Deus não dá um fardo que a gente não possa carregar. Então, ainda bem que a Yoko, né, não foi minha irmã, que está no Brasil. Pelo menos eu aqui tenho mais possibilidade de ter uns médicos assim, mais fácil, parece, né? Então, eu agradeço que eu consigo superar todas as coisas. Então, isso que eu quero falar Então, com você. mesmo com todas essas cirurgias que você fez em diversas partes do seu corpo, ainda assim você buscou ter uma mente positiva, né? Sim, sempre positiva, sempre achando que E cheia de fé, né? vou fazer já 88 anos agora nesse mês de junho. 88, e com tanto Uau! que eu já fiz, imagina. E sempre com um sorriso no rosto, falando de forma positiva. Realmente, nesses últimos 5 anos, aqui no grupo, a gente acompanhou, né? A irmã Undina fazendo alguns procedimentos, passando por alguns procedimentos, e ela nunca ficou aqui se lastimando, reclamando, ou até se vitimizando pela dor que estava passando, né? Mas ela estava sendo sempre positiva. Ela falava: Não, eu vou melhorar, eu já estou fazendo a fisioterapia, ou eu já estou caminhando, eu vou conseguir. Muito obrigada por seu exemplo. Gente, prosseguindo, ele diz assim: devemos deixar claro que não nos estamos referindo aqui a uma paciência passiva, que espera apenas que o tempo cure ou resolva coisas que nos acontecem, mas sim uma paciência ativa, que faz com que as coisas aconteçam. Essa foi a paciência descrita por Paulo na Epístola aos Romanos, quando usou as palavras perseverança em fazer bem. Eu gostei muito dessa parte porque realmente nós não podemos fazer desse atributo algo passivo, né? Nós temos que torná-lo ativo, nós temos que realmente pôr à prova. E eu sei que realmente nós vamos ser grandemente abençoados, porque nós vamos passar a confiar mais no Senhor e confiar de que o tempo dele sempre vai ser melhor do que o nosso. Muitas coisas, né, que nós queremos para já. Pode ser que elas realmente aconteçam de imediato, num piscar de olhos, no estralar de dedos, né? Estalar de dedos, mas outras podem ser que vão levar bastante tempo, ou talvez nem aconteçam em nossas vidas, né? Mas eu acho que se nós tivermos paciência esperando no Senhor, mas também fazendo a nossa parte, isso vai nos tornar agentes ativos, né? Vai fazer com que a gente se torne mais semelhante a Jesus Cristo, principalmente com relação à paciência, que é uma virtude tão celestial. Ah, bom, eu tenho muitas experiências de paciência, mas uma delas foi, assim, como jovem, quando eu tive o desejo de servir uma missão de tempo integral, né? Então, eu queria muito servir missão, mas no mesmo tempo que eu queria servir missão, meu irmão mais velho, ele também tinha o desejo. E para os rapazes é um dever, né? Então eu falei, então vai primeiro. Nisso que ele foi, eu fiquei 2 anos esperando ele retornar de missão. Em meio a esses 2 anos, eu esperei com muita paciência, trabalhando, ajudando em casa e também me preparando na parte espiritual, principalmente buscando experiências que me levassem a fortalecer esse desejo e saber se realmente era algo certo ou um sentimento momentâneo, né, passageiro. Então, eu comecei a passar a fazer visitas regulares com as missionárias, em qualquer tempo que eu tivesse livre. E aí eu comecei a ter uma experiência tão boa, tão gostosa, de poder compartilhar o meu testemunho, de poder ensinar as pessoas e também de poder aprender mais, né? A compreender o Evangelho de Jesus Cristo de uma maneira que eu nunca havia compreendido antes, que fez com que realmente, assim que o meu irmão chegou de missão, no mês seguinte eu já estava fora do meu trabalho, que consumia bastante meu tempo, mas de forma preparada, né? Com todo o dinheiro necessário e todos os exames feitos, e precisei esperar, né? Aí eu falei, agora que eu saí do meu trabalho, em 3 meses eu vou para o campo missionário, que nada. Eu coloquei no meu chamado que eu tenho enxaqueca, então os médicos da missão, eles começaram a, né, fazer com que o meu chamado retornasse, assim que o meu presidente enviasse. Aí o meu chamado ele retornou para cá, para as mãos do meu presidente de estaca, umas 2 vezes. Na terceira eu falei, eu vou na fé, né? E isso já tinham passado 7 meses, desde que eu saí do meu trabalho e desde quando eu já pensava estar no campo missionário. Então, esperei 2 anos meu irmão chegar de missão e tive que esperar mais um ano para ir para o campo missionário, porque tudo é no tempo do Senhor. E foi no 7º mês, quando eu já havia praticamente desistido, né?
Nessa terceira tentativa, o meu irmão caçula também enviou o chamado dele. E nisso, ambos foram aceitos, designados, né, no mesmo tempo. Chegou o chamado e também fomos para o mesmo lugar, pregar no mesmo idioma. Uau! Sim. Então, o Senhor faz as coisas de uma maneira que a gente não compreende de início, mas sempre vai ser a melhor. E Ele sempre vai surpreender aqueles que realmente se esforçam para fazer a sua vontade, de todo o coração. É uma coisa simples. Eu vou compartilhar um vídeo aqui sobre paciência que eu achei muito interessante. É um vídeo longo, mas eu só vou mostrar alguns minutos dele. Depois vocês podem assistir. Share sound. Let me see here. Só um minutinho. Ok. Tá ouvindo? Tá dando para ouvir? Não. Não. Ó, me confirma. Deu o quê? Deu certo? Sí, ahorita. Não. Espera aí. Acho que agora vai. Importância de ser paciente. Anda sem paciência ultimamente? Então espera um pouquinho que no vídeo de hoje você saberá a importância de ser paciente, o perigo da impaciência e muito mais. Ah, pera aí, não pula a introdução não, hein? Paciência! Seja muito bem-vindo ao canal Desenhando a Bíblia. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Patrícia Ciência, que o vídeo já vai começar, hein? Antes, eu quero dizer que eu tô lá no Instagram também. Primeiramente, vamos entender o que é a tal da paciência. Segundo a Wikipedia, paciência é uma característica de manter um controle emocional equilibrado, sem perder a calma ao longo do tempo. Consiste basicamente na tolerância a erros ou fatos indesejados. É a capacidade de suportar incômodos e dificuldades de toda a ordem, de qualquer hora ou qualquer lugar. Na definição do dicionário, paciência é uma virtude que consiste em suportar males, dissabores e incômodos sem revolta ou queixa. Tolerância, qualidade de quem espera com calma e serenidade o que tarda. Perseverança em realizar ou continuar um trabalho, apesar das dificuldades. Podemos ver por essas definições que não nascemos com paciência, mas é algo que vamos aprendendo e adquirindo com o tempo e as experiências da vida. Afinal, não é algo tão simples e fácil, não é mesmo? Sendo assim, a verdadeira paciência não é uma qualidade que possui sua origem na natureza humana. Paulo, quando escreveu sobre o fruto do Espírito aos irmãos da Galácia, falou sobre a paciência como uma virtude produzida no cristão pelo Espírito Santo. É interessante que a palavra paciência tem a mesma raiz da palavra paciente, que vem do latim e significa o que sofre ou o que padece. E pensando bem, a origem dessa palavra faz muito sentido, principalmente se você é ansioso, não é? Pois você há de concordar comigo que quando precisamos esperar por algo, ou seja, ter paciência em determinado momento, parece ser um sofrimento. Mas, como cristãos, queremos saber o que a Bíblia diz sobre paciência, certo? Então vamos lá. Mas para te dizer o significado de paciência segundo a Bíblia, eu vou precisar da ajuda do professor Daniel Conejeiro, do site Estilo Adoração. Ele diz o seguinte: no Antigo Testamento, 3 palavras hebraicas são traduzidas de modo a indicar um espírito paciente ou a atitude de esperar pacientemente. Já nos livros do Novo Testamento, pelo menos 4 termos gregos são traduzidos como paciência. Uma delas, por exemplo, indica a qualidade de alguém em suportar um sofrimento prolongado ou uma intensa provocação, ou seja, é a qualidade de ser longânime e tardio em irar-se. Esse termo pode ser traduzido também como longanimidade. É nesse sentido que essa palavra foi usada pelo apóstolo Paulo para se referir a uma qualidade de Deus. O apóstolo Pedro também fez o mesmo em sua segunda epístola. Outro termo grego, também traduzido como paciência, basicamente se refere à paciência demonstrada em circunstâncias difíceis. Então, enquanto um está mais relacionado à virtude de uma pessoa, o outro está relacionado à circunstância enfrentada por tal pessoa e o modo como ela resiste à adversidade. Esse é o termo utilizado por Tiago quando se refere a Jó, explicando que ele resistiu às aflições que lhe atingiram. Esse tipo de paciência é diretamente o oposto da ansiedade, pois mantém a pessoa firme e inabalável em qualquer situação, pois de alguma forma ela possui esperança e segurança. A própria história de Jó é um exemplo claro desse tipo de comportamento. E aqui no canal tem um vídeo inteiro sobre a vida dele, e também vídeo sobre a ansiedade, não deixe de conferir. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, emprega outros 2 termos que são traduzidos como paciência. O primeiro deles é uma palavra que expressa uma atitude bondosa, conciliadora, flexível, razoável e abnegada. O segundo termo fala literalmente sobre suportar ou resistir o mal.
Agora é preciso ficar muito alerta a respeito dos perigos da impaciência. O Daniel Conejeiro ainda diz que se a paciência pode proporcionar grandes benefícios, a impaciência gera uma série de problemas. A falta de paciência sempre leva alguém a grandes prejuízos, além de ser uma grande causa para o surgimento de discórdias, demonstrações de iras e dissensões. Quando Paulo fala aos Gálatas sobre as práticas pecaminosas da velha natureza humana, ele menciona uma sequência de vícios, os quais estão intimamente ligados uns aos outros, como inimizades, porfias, disputas, iras, pelejas, dissensões e facções. Sem dúvida, a impaciência está intimamente ligada a esses comportamentos. Sendo assim, é muito importante sermos pessoas pacientes. A paciência reflete a maturidade do caráter cristão. Quando somos pacientes, demonstramos que confiamos em Deus. O cristão deve viver uma vida paciente, confiando que o Senhor está no controle de todas as coisas. O seguidor de Cristo deve sempre se lembrar do exemplo do agricultor dado por Tiago, que espera pacientemente pelo fruto que é precioso. Nenhum fruto aparece maduro pronto para a colheita da noite para o dia. É preciso plantar a semente e estar pronto para uma longa espera. Como escreveu o apóstolo Paulo, não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Alguém quer comentar sobre o vídeo? Não. Eu achei interessante que falou, dependendo da circunstância, né? Realmente tem cada coisa que a gente perde a paciência. Dependendo da circunstância, você tem que ter muito controle, porque às vezes é difícil. Sí. Demais. Hermana, E pode falar. ok. Cuando escuché su testimonio, recordé el testimonio. No es mi historia, es historia de una conocida, de una amiga, de una hermana de la iglesia, jovencita ella. Hace como 10 años, tal vez, no, sí, como 10 o 15 años. Ella llegó al barrio de nosotros, jovencita, joven como usted. Entonces ella contó que ella trabajó mucho y se preparó para ir a la misión. Por eso recordé la historia de ella. Sí. Y entonces, de repente, sus amigas le dijeron que se vinieran a vivir a Estados Unidos, porque ella quería venirse a Estados Unidos. Pero ella estaba esperando su llamado de la misión. Cuando ella miró que eso tomaba mucho tiempo, le tomó tiempo a ella y no llegaba la respuesta, ella se desesperó y entonces dijo a la embajada y no le dieron nunca visa. Ella era de Centroamérica, es de Centroamérica. Y entonces dijo, ella pensó, yo me voy, como está todo así aquí que en su país, que se vino por tierra, dice, y contó la historia, cómo le costó y le tomó días, y el peligro en el que ella se puso para llegar a Estados Unidos sin documentos, sino que pasando la frontera de Guatemala, la frontera de México, la frontera de Estados Unidos. Wow. Fue terrible, lo que ella contó fue terrible. Cuando ella estaba acá, tenía como 2 o 3 meses de haber venido, esa historia ya le acaba de pasar, la llamaron de su casa y le dijeron, oye, te vino tu llamado a la misión, le dice. Y dice, ¿cómo? Sí, te vino tu llamado a la misión. me da como pesar, porque la paciencia y las decisiones son tan importantes en la vida de una persona. Ella era joven en ese momento. Entonces le dice ella, la llamó su mamá y le dice, ¿te vino tu llamado a la misión? Y le dice ella, ¿cómo? Sí. Entonces le dice, o te regresas a Honduras o sigues viviendo sin documentos en Estados Unidos. Entonces, ella por eso pasó a dar su testimonio. Y le dice, y abrieron la carta en donde me toca hacer mi misión. Entonces ya le dice la mamá, no. Entonces le dice ella, bueno, ábrala porque ya decidí que me quedo en Estados Unidos, viviendo como vivo. Y entonces la mamá le dice, ¿segura? Sí, yo voy a abrir. Y cuando ella abre su carta para decir en dónde le tocaba, en qué país le tocaba, le sale que tenía que hacer su misión en Estados Unidos, en Los Ángeles. ¡Wow! Ella Increíble. joven y me dio tanto pesar cuando yo vi la historia ahí, porque ella estaba llorando y ella decidió quedarse así, aquí en Estados Unidos. Y a veces cosas pasan por no tener paciencia, por tomar decisiones rápidas y el impacto de la vida. Pero yo me recuerdo que a mí me tocó tanto la historia de esa niña porque es duro, me imagino. Yo no sé, ella no contó todo lo que le pasó, pero ella contó más porque como que quería sacar ese dolor de no haber hecho su misión, por no haber podido, por no esperar. Mas aí o Senhor chamou ela novamente, certo?
No sé qué pasó después, porque después ella se cambió de barrio. Yo estaba en el barrio de Kendall y se fue a vivir a Las Vegas. Y no sé qué pasó después, porque fue una niña que estuvo ahí en el barrio de nosotros, estuvo más de paso, que permaneció como pocos meses en el barrio. Muy buena la muchacha joven, pero se fue de nuestro barrio y ya nosotros perdimos el contacto. Não sabe Isabela, mais sobre. Sí. Oi, irmã Snaide, pode falar. Muito Ó, obrigada, quero irmã Belina. quero compartilhar, me fez lembrar agora uma história que não foi comigo que aconteceu, mas é uma história de muitos anos atrás, aí em São Paulo. Eu vou compartilhar rápido para não tomar o seu tempo, senão fica uma coisa muito longa. Sim, O obrigada. médico, ele estava, você não chegou, não é da sua época, você não havia nem pensava em nascer. São Paulo tinha uma rodoviária bem antiga ali antes de ter a do Tietê. Era uma rodoviária, assim, proporcionalmente, a gente pode dizer que menor, menos infraestrutura, mas era a rodoviária de São Paulo. Era lá, era Tietê, só que não é o Tietê que nós conhecemos hoje, com certeza não. E o médico, o que eu quero falar? Por que eu estou falando isso? E falar assim, mas o que tem a ver? Você tá me contando? Não, que eu quero falar com tudo isso, no final você vai entender que a paciência muitas vezes nos ensina, um gesto de paciência vai ter alguma coisa de bom para nos ensinar. E esse médico estava aguardando um ônibus, ele estava esperando para ir lá, ele tinha feito um congresso em São Paulo, estava aguardando um ônibus para ir embora para a cidade dele, não sei onde era. E aí, esse médico, acho que descascou uma balinha, parece uma bala, e ele embolou o papelzinho assim para jogar dentro daquelas caixinhas de areia, de lixinho, mais caixinhas de areia. E esse papel da bala caiu fora da caixinha, fora do lixinho, daquele lixinho que tinha ali, que não era esses tambores que nós temos hoje, grande e tal. Era um lixinho menor. Ele desembrulhou a balinha, botou na boca para chupar, enrolou o papelzinho e jogou esse papel, caiu fora do latãozinho de lixo, vamos dizer assim. Tinha um senhor que era o gari ali da rodoviária, que ele varria. Esse senhor veio com a pá e com a vassoura para catar logo imediato que ele viu que caiu o papelzinho. Não deu nem tempo do médico se pronunciar em pegar o papel. Ele veio com a vassoura e a pá e não catou de imediato. Ficou falando assim, mas esse mundo está cada vez mais difícil. As pessoas sem educação, que não têm educação na casa delas, que não aprendem preceitos de educação, vêm e jogam papel para o chão, jogam as coisas sem a menor critério. O médico, aí entra a paciência. Com toda a paciência, educação, ele pediu assim, moço, me empresta um minutinho a sua pá e a sua vassoura. Ele recolheu aquele papelzinho, foi lá no lixo, jogou, voltou, entregou a pá e a vassoura para ele e disse assim, quanto tempo você trabalha aqui? Eu trabalho há 20 anos. Ok. Sempre fazendo esse mesmo serviço, sempre fazendo esse mesmo serviço, recolhendo lixinhos do chão. Ele disse, olha, eu tenho algumas fazendas e eu estou precisando de funcionário. Nunca trabalhei, eu não sei. Olha, eu tenho um escritório da minha fazenda, que é um escritório bem grande, e eu sempre preciso de pessoas para trabalhar. Eu nunca trabalhei em escritório, eu não sei também. Aí ele virou para ele com toda a paciência, com todo o amor, disse assim, meu amigo querido, eu vou te ensinar então algo. Quando você trabalha limpando aqui, catando papelzinho, catando uma bituca de cigarro que alguém jogou, alguma coisa assim. Quando alguém jogar um lixinho no chão, você abençoe essa pessoa. Não faça, não critique e não fale mal e não fique desdenhando. Você simplesmente abençoe ela, sabe por quê? O dia que ninguém jogar e não cair fora um papelzinho de bala ou qualquer que seja algo no chão, você não vai ter mais o que limpar e você não vai mais ter serviço. Porque o teu trabalho é esse e você não sabe fazer outra coisa. Eu te ofereci 3, 4 trabalhos. Você diz que pode fazer, que você não tem capacidade, porque você não sabe fazer. Então, aquilo que você sabe, faça e faça com amor, porque ele é que leva a comida para sua mesa. Isso ele falou com toda a gentileza e não tratando ele mal. Quer dizer, aquele homem ficou sem palavras. Então, às vezes, a nossa paciência pode talvez ensinar alguma coisa para alguém. Eu acredito que aquele homem, a partir daquele dia, ele aprendeu algo sobre ser um pouquinho mais grato. Né? Mas por que ele aprendeu? Porque alguém teve a paciência. Porque se fosse uma pessoa sem paciência, teria xingado ele ter reclamado daquele papelzinho de bala que caiu no chão. Mas ele pôde ensinar alguns preceitos para uma pessoa simples também, que só sabia fazer aquilo. Então, às vezes, a nossa paciência é um dom e é difícil de desenvolver, mas às vezes um gesto de paciência nosso, ele pode fazer uma mudança muito grande na vida de alguém. Tá? Então, é isso aí que eu queria compartilhar. Obrigada pelo tempo a mim. Eu que agradeço. Que história, que experiência. Realmente, a ação, né? Eu acho que se nós formos, né, agentes ativos, como eu havia mencionado anteriormente, né, não ser passivo, mas ativo em exercer esse atributo cristão e também em desenvolver esse dom, né, que todos nós podemos, mas de pouco em pouco, né, realmente pode fazer a diferença, não só na nossa vida, mas de outras pessoas. Tenho certeza também que algum efeito teve, né, porque é uma história bem profunda, impactante, simples, aparentemente, mas nos dá muitos ensinamentos. Obrigada, irmã Snaide. Bom, para finalizar, eu vou utilizar as palavras do Elder Dieter Uchtdorf. Ele disse assim,
Peraí, só um minutinho. Paciência é saudável, ela refina a compreensão e aprofunda a nossa felicidade, mas é um atributo que é difícil de desenvolver. Paciência vem geralmente lenta e dolorosamente. Ter paciência é especialmente difícil nos momentos em que verdadeiramente ansiamos por algo. Às vezes, podemos ficar tentados a bloquear nossos corações para nos proteger. Abrir nossos corações e expressar nossos sentimentos profundos a Deus é mais difícil. Pode ser extremamente frustrante e incrivelmente doloroso. Colocar tudo a seus pés e aceitar a necessidade de ser paciente fará com que as coisas aconteçam no tempo e a maneira de Deus, né? Então, essa é a mensagem de hoje. Eu não vou me alongar. Eu acho que essas experiências compartilhadas da irmã Abelina, da irmã Dina, da irmã Diva, da irmã Snaide, as minhas, e tudo que nós discutimos aqui, né, nesse pouco espaço de tempo, fez com que a gente pudesse ponderar mais sobre esse dom e que vocês possam, né, buscar se aprofundar em compreender a paciência de forma ativa nas suas vidas ao decorrer do resto dessa semana, se preparando para o domingo, para o sacramento, né, e na vida de vocês. Mas esse testemunho e essa aula que eu compartilhei em nome de Jesus Cristo, amém. 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 Obrigada. Amém, obrigada. Ultimamente, com essa correria, a paciência a gente tem que colocar em prática. Sim. Porque E, ó, tá difícil. Tá eu difícil. gostei muito que o Elder Uchtdorf disse, né, de que nós possamos abrir os nossos corações. Se vocês puderem fazer isso essa noite, antes de dormir, abram seus corações, né, e coloquem para fora tudo, né, de forma paciente. O Senhor vai escutar vocês e de forma paciente também, vocês vão colocar para fora, né, tudo aquilo que talvez esteja guardado lá no fundinho do coração, né? E que às vezes machuca um pouco, coloca nos pés do Senhor. E eu tenho certeza que ao passar dos dias, tudo vai ficar melhor, né? Em todos os sentidos. Obrigada, Isabela.